Boa noite, boa noite. Estamos aqui para iniciar mais um Evangelho no Lar. Então, temos um minutinho, dá tempo para pegar a nossa água, para receber as bênçãos do Mestre Jesus, que sempre se faz presente junto a nós todos os domingos. Esses benfeitores amigos que nos acompanham. Então, nesse momento, vamos elevar nosso pensamento e rogar a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, rogando a eles as bênçãos e as proteções necessárias para mais esse Evangelho no lar. Abençoa, Mestre Jesus, cada irmão, cada irmã que nos recebe nesse momento em seu lar. E como sempre te pedimos, Mestre amado, vai entrando de mansinho e vai iluminando cada canto. E que cada irmão que aí se encontra vá sentindo a tua humilde presença, sentindo o teu amor, a tua paz. Vá sentindo no seu corpo de matéria as alterações, as modificações. Que a tua paz contagie cada um. Que o teu amor faça as alterações necessárias nas nossas vidas, a fim de que possamos, com fé e coragem, seguir em frente, sem lamentos, enfrentando os obstáculos e saindo vencedores. Te rogamos ainda, Mestre Jesus, que seja colocado nessas águas o medicamento espiritual que esse irmão, que essa irmã necessita nesse momento. E que ao beber com fé, possa receber a bênção tão esperada. Obrigada, Mestre Jesus, obrigada, benfeitores amigos, por mais esse momento do Evangelho no Lar que estão nos acompanhando. Muito obrigada, que assim seja. Hoje nós vamos ler no capítulo 9, para quem gosta de nos acompanhar. Vamos ler lá no item 7, que fala da paciência. E nos diz assim o Evangelho: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor aqui para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória. É a caridade de perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e pôr em prova nossa paciência. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de 1000 ninharias que são alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas é preciso olhar tanto os deveres que nos são impostos, quanto as consolações e as compensações que recebemos. Só então veremos que as bênçãos são mais numerosas
do que as dores. Quando se olha do alto, o fardo parece menos pesado do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos! O Cristo é vosso modelo. E ele sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada a se repreender. Enquanto vós tendes que espiar vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos, porque essa palavra encerra tudo. Isso nos disse um espírito amigo, em Le Havre, 1862. E logo em seguida vem obediência e resignação. E aí nos explica o Evangelho. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, ambas muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo de provas que a revolta insensata deixa cair por terra. O covarde não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta também não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade que era materialista. Jesus veio no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que deve salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, pois o gênio eleva-se repentinamente e, também num repente, descobre os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. A atividade, por sua vez, é a reunião dos esforços de todos para se atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época inteira. Submetei-vos ao impulso que viemos dar a vossos espíritos, mas obedecei também à grande lei de progresso, que é a palavra de vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz. Nós, que somos os guias da humanidade em marcha, açoitá-lo-emos e forçaremos sua vontade rebelde na dupla tensão do freio da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são dóceis, pois darão ouvidos dóceis aos ensinamentos de Jesus. Isso nos disse Lázaro em Paris, 1863. Então, nos diz o Evangelho que mais difícil será quanto mais rebeldes nós formos e ficarmos lamentando e reclamando tudo que nos acontece, e muitas vezes nós provocamos. Nos diz o Evangelho que a maior parte das aflições nós geramos elas, justamente pelo nosso orgulho, por nos sentirmos feridos em nosso orgulho, nosso egoísmo, Porque a dor é uma bênção, nos diz o roteiro, porque ela é o veículo através do qual nos regeneramos perante os erros do passado em razão dos nossos desvios da rota da felicidade. Por isso, diante do sofrimento, ao invés de nos afligirmos, é mais lícito bendizer a Deus pela oportunidade de resgate que nos concede. Parece difícil, né? Mas é só não começarmos a nos lamentar. Sendo uma bênção,
Como explicar o fato de a dor se tornar insuportável, levando as pessoas ao desespero? Muito correta essa pergunta. Deus não põe fardos pesados em ombros frágeis. Desse modo, a dor está sempre na proporção das forças e capacidade de cada um. Logo, depende igualmente de cada um a iniciativa de buscar o meio para suportá-la, sem o que esta sempre parecerá maior do que é na realidade. Deus, contudo, não desampara ninguém que o procura. A dificuldade toda está em nós para chegarmos até Ele. Aí vem em nosso auxílio a oração, né? Vamos orar e pedir. Por que a vida é tão dolorosa na Terra? Porque nós a tornamos assim em razão de nosso procedimento, competindo-nos agora restituir-lhe a condição de reino de paz e felicidade. Ser feliz é ser bom e ninguém impede alguém de ser. O Evangelho é lição de amor para todas as criaturas. No entanto, insistimos em querer aplicá-lo aos outros. E aí está o erro. É bem assim. Sabemos muitas vezes até a solução da vida do nosso irmão, mas e a nossa? Acerca desse problema, qual o caminho que nos oferece o Evangelho? O Evangelho nos lembra que a prece, aliada à fé, constitui remédio eficaz para obtermos de Deus forças para suportarmos nossas dores. Mas isso não basta. É necessário também saber esperar e, à frente das tribulações, cultivar a paciência. Em todos os obstáculos por vencer e em todas as sombras por extinguir, engajemos a paciência a serviço do coração. Nos disse Emmanuel no livro Astronautas do Além, Lembrança de Companheiro. Por que a paciência é uma caridade? Porque praticamos também a caridade quando perdoamos aos que Deus nos colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Nós erroneamente pedimos muitas vezes paciência, não queremos ser colocados à prova. Quando nós pedimos paciência, Deus dá alguém para colocar nossa paciência à prova mesmo, provar, né? Treinar. Paciência, no fundo, é resignação quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular. Isso nos disse Emmanuel no livro da Esperança. De que forma a paciência constitui o remédio que ameniza as dores? A paciência nos propicia a serenidade capaz de nos fazer ver que, a par do sofrimento, há um número bem maior de bênçãos, dádivas e compensações que emanam do Pai, diante das quais as nossas dores passam a ser bem menores e menos significativas conquanto ainda nos afetem. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva para a terra à fronte. É verdade, quando nós desanimamos, baixamos a cabeça, dá a impressão que tudo fica mais pesado. Mas acredito que todos nós, um dia, sempre passamos por isso. Em termos de paciência, de que modo Cristo nos serve de modelo? Jesus, que nada tinha para se penitenciar, sofreu muito mais que cada um de nós, que ao contrário temos muito o que espiar do nosso passado. De exemplo maior de paciência não se tem conhecimento. Jesus foi a paciência sem limites. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou acumpliciar-se com o mal. Isso também nos disse Emmanuel no livro da Esperança, na mensagem número 23.
E aí nos diz o roteiro em que consiste a obediência aludida no texto. A obediência é o cumprimento da lei de Deus pelo estudo do Evangelho e pela prática do mesmo. Vamos ficando mais obedientes ao Pai, mais brandos e, consequentemente, mais felizes. A obediência é o consentimento da razão. E o que é resignação? Resignação são os bons sentimentos que alimentamos em nosso coração. É compreender a necessidade de não nos revoltarmos, de sermos bons, a fim de sermos felizes. A resignação é o consentimento do coração. De que modo Jesus exemplificou a obediência e a resignação? Cumprindo a vontade de Deus junto a nós, compreendendo nossa fraqueza, sofrendo pacientemente as nossas agressões e nos perdoando. Ninguém ascende no rumo de Deus sem o esforço sacrificial de si mesmo. A marcha evolutiva é de todos, mas a opção da estrada é de cada um, nos disse Marco Prisco no livro Luz Viva. Realmente, a evolução, né? Todos precisamos evoluir, mas ninguém pode evoluir pelo irmão. Obediência e resignação equivalem à negação do sentimento e da vontade? Não. Ao contrário, quando nos mostramos obedientes aos mandamentos divinos e resignados diante da nossa prova, estamos impondo o nosso sentimento de amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos, e exercendo a nossa vontade em dominar as nossas más tendências. Perante a visão acanhada dos homens, essas visões podem equivaler à negação do sentimento e da vontade. Contudo, perante Deus, a quem devemos realmente prestar contas, essas virtudes representam disciplinamento da nossa vontade no atendimento aos seus desígnios. Como podemos, então, aprender e desenvolver em nós essas duas virtudes? A perfeita assimilação do Evangelho de Jesus por cada um de nós, seja pela própria conscientização, pelo exemplo das pessoas de bem, pelas boas leituras ou ainda pela orientação das religiões que conduzem ao bem. Isso nos levará a desenvolver essas e outras virtudes. Em último caso, a dor decorrente dos nossos desvios também contribuirá para a nossa evolução, né? Para aprender a desenvolver as virtudes da obediência e da resignação. Por essa razão, em nossa família fraternal, encontraremos sempre neste ou naquele irmão infeliz o necessitado em forma de algoz ou travestido em piedoso censor, fiscalizando os nossos atos e as nossas palavras. Nos disse Joana de Ângeles no Lampadário Espírita. A dor é então um ensinamento? Sim. Quando nos deixamos levar pelo orgulho e pelo egoísmo, damos as costas para Deus, que nos adverte pela dor, a fim de voltarmos ao bom caminho. Somos espíritos enfermos em tratamento de emergência nas mãos de Jesus, o amigo incomparável e constante, nos disse Joana de Ângeles, também no Lampadário Espírita. E qual a consequência para aquele que não adota essas virtudes como conduta? Terá retardado seu progresso e deixará de contribuir para o progresso daqueles que lhe compartilham o lugar na sociedade. Entretanto, a lei do progresso, que deve ser obedecida por todos, impõe ao espírito rebelde e preguiçoso a retomada ao caminho do bem, através de duros sacrifícios. Adiar a dívida significa reencontrá-la mais tarde com juros adicionados
em caráter de cobrança e moratória. Joana de Ângeles vem nos alertar mais uma vez. E retornando para o nosso evangelho, depois de todo esse esclarecimento, vamos falar um pouquinho da cólera. O orgulho vos leva a julgar de ser mais do que sois, a não poder suportar uma comparação que pudesse rebaixar-vos, a vos considerar, ao contrário, de tal forma acima de vossos irmãos, seja em engenho, seja em posição social, seja mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos ofende. Então, o que decorre disso? Vós vos entregando à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos tornam semelhantes à besta, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai, e quase sempre encontrareis como base o orgulho ferido. O orgulho não se choca ao sofrer uma objeção a ponto de vos fazer rejeitar as observações justas e repelir com cólera os mais sábios conselhos? Mesmo a impaciência, que causa contrariedades muitas vezes pueris, está relacionada à importância que atribuis à própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve dobrar-se. Em seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, contra a natureza bruta, os objetos inanimados que lhe quebra, porque não lhe obedece. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si mesmo ou se acharia muito ridículo. Que ele julgue por isso a impressão que deve causar em outras pessoas. Mesmo que não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer a tendência que faz dele objeto de piedade. Se ele pensasse que a cólera não remedia nada, que altera a saúde e até lhe compromete a vida, veria que ele próprio é a sua primeira vítima. Mas, acima de tudo, uma consideração deveria detê-lo. O pensamento de que ele torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe causa remorso fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se num acesso de irritação cometesse um ato pelo qual poderia arrepender-se por toda a vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que a pessoa faça o bem, mas pode levá-la a fazer muito mal. Isso deve ser estímulo suficiente a motivar esforços para dominar a cólera. O espírita, além disso, é estimulado por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Um espírito protetor nos disse isso em Bordeaux, 1863. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar sua própria natureza, o homem julga-se dispensado de fazer esforços para corrigir os defeitos em que se compraz voluntariamente. E isso lhe exigiria muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, ele atribui a falta a seu organismo, acusando assim Deus de todos os seus defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Certamente, há temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor a esforços violentos. Mas não acrediteis que esteja nisso a causa primeira da cólera.
persuadivos de que um espírito pacífico, mesmo em um corpo bilioso, será sempre pacífico, e um espírito violento, em um corpo debilitado, não seria, por isso, mais dócil. Apenas a violência tomaria um outro caráter. Não tendo um organismo apropriado a apoiar sua violência, a cólera seria concentrada e, no outro caso, seria expansiva. O corpo não dá mais cólera àquele que não a tem, assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar reto, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade através das transformações verdadeiramente miraculosas que vedes operarem-se? Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque quer permanecer vicioso, mas aquele que quer se corrigir sempre o pode, pois de outra forma a lei do progresso não existiria para o homem. Isso nos disse Hahnemann, em Paris, 1863. E é verdade, é que nós precisamos sair do nosso comodismo, senão nós não vamos conseguir fazer a nossa reforma. E nos diz assim: o que é a cólera? É a manifestação de um sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras, em represália a uma contrariedade qualquer. É a causadora de muitos danos orgânicos que atingem aquele que a cultiva, além de constituir um comportamento antifraterno perante os que o cercam. A cólera nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Isso nos disse Emmanuel no Consolador. E onde encontramos a causa da cólera? No orgulho ferido, que faz com que o homem se revolte diante da menor contrariedade e de situações que o obriguem a aceitar-se como um ser ainda imperfeito e, portanto, com graves erros a corrigir. A energia serena edifica sempre, mas a cólera impulsiva é um vinho envenenado, cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargosos ressaibos. Isso também nos disse Emmanuel no Consolador. E de que forma a cólera prejudica aquele que a ela se predispõe? Alterando-lhe as funções orgânicas, debilitando-lhe a saúde e afastando-lhe os amigos, parentes e o auxílio dos bons espíritos. Olha que importante, né? A pessoa enraivecida, como os benfeitores vão ficar próximo a nós, né? Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio sua primeira vítima. Além de si próprio, como o homem colérico prejudica os outros, as suas atitudes de revolta e rebeldia se refletem naqueles que o cercam, causando-lhes o sofrimento e mal-estar em razão de vê-lo nesse estado, fazendo-os se sentirem felizes. Como defender os valores que julgamos corretos sem nos encolerizar, agindo de conformidade com os mesmos, respeitando nos outros sua forma de pensar, sem perder a confiança em Deus e na sua sabedoria? Para a definição consciente daquilo que realmente é correto, torna-se imprescindível a nossa constante ligação com Jesus. Mas e se formos bloqueados em nossa ação que julgamos acertada, não haveria aí razão justa para nos revoltarmos? Não. Isso não seria justificativa para a cólera, tampouco impor nossa vontade quando não somos compreendidos. Não resolve o problema.
O segredo do sucesso está em aguardar pacientes, pois a verdade prevalecerá. Se a nossa paciência jaz tranquila, na certeza de que temos procurado realizar o melhor ao nosso alcance, no aproveitamento das oportunidades que o Senhor nos concedeu, e sejamos serenos na dificuldade e operosos na prática do bem. Olha, Emmanuel e André Luiz nos aconselhando aí. Vamos ficar em paz e não vamos deixar o temporal dos outros nos atingir. Isso eles disseram no livro Estude e Viva. Vamos encerrando, lembrando sempre do nosso atendimento fraterno e que possamos no próximo domingo estar aqui novamente. Vamos elevar o nosso pensamento e agradecer ao Mestre amado, Mãe Santíssima. Somos gratos por todas essas bênçãos, esses fluidos benéficos e salutares que foram derramados sobre todos nós e todos aqueles irmãos que nos recebem, nos receberão em seus lares posteriormente, que possam estar receptivos, com pensamento elevado, coração cheio de amor, e assim poderem usufruir de todas essas benesses. Ó Mestre Jesus, que cada irmão que beber essa água com fé receba o que necessita. Aquele que estiver aflito, estiver triste, deprimido, seja por causas materiais, seja por causas espirituais, que receba o seu consolo, o amparo, Mestre amado, porque sabemos que Tu jamais nos abandona. Abençoa cada um, conforme a necessidade ou o merecimento. Que tenhamos todos, Mestre amado, uma semana tranquila, serena, e que não nos deixemos abater pelas dificuldades e as vicissitudes do cotidiano. Fortalecei-nos, dá-nos a fé e a coragem para prosseguir firmes rumo a Ti. Muito obrigada, que assim seja. Obrigada pela companhia. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Deus permitir.